Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Um saravá a todos. Que nosso Divino Pai Oxalá ilumine e abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Eu sou a Yalorixá Mônica Berezutti, mais uma segunda-feira, começando o programa Amigos do Seu Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Você precisa mandar suas perguntas, mande suas perguntas para nós através do e-mail toquesdearuanda@hotmail.com ou pela própria Facebook, o Facebook da Rádio Toques de Aruanda. Então, esses são os mecanismos que a rádio tem para você poder mandar as suas perguntas. Ou por e-mail, toquesdearuanda@hotmail.com, ou pelo Facebook Rádio Toques de Aruanda, ou pelo próprio Face, ou pela própria página da Luz Dourada. Do templo é www.luzdourada.org.br. Dentro do nosso site tem a página do seu Zé Pilintra, que é uma página específica só para o seu Zé Pilintra, e aí você pode mandar as suas perguntas através de todos esses mecanismos. Mas não só pergunta, você pode mandar seu depoimento, você pode mandar uma frase, você pode mandar um texto bacana para a gente ler aqui na rádio, você pode mandar algo do seu terreiro, o que você quiser, nós podemos estar divulgando aqui na rádio. Nós temos parceria com a rádio já há uns 3 anos, desde quando ela foi fundada. E nós temos dentro da Luz Dourada também o colégio, onde sei que esse ano praticamente estamos chegando ao final do ano, e eu sei que é difícil, o ano já foi, né? O ano praticamente já passou, mas para 2015 nós temos muitos projetos relacionado ao Colégio Umbandista Luz Dourada. Esse colégio foi criado em 2002 com o objetivo e o intuito de que ele fosse fornecedor de todas as informações e parte das informações tão necessárias dentro da Umbanda que os próprios umbandistas precisam muito, né? Os umbandistas necessitam de informações, de mensagens, de orientações. Os umbandistas precisam ter fontes para que eles possam pesquisar, aprender, se informar, para que possamos desenvolver um bom trabalho espiritual. Porque eu sempre falei aqui,
todos esses anos que não adianta o médium ele ser caracterizado, identificar, você é médium, eu sou médium, ótimo, e agora? Então, é esse passo, esse e aí, e agora? O que eu devo fazer para me instruir? Como me instruir? O que fazer? Então, é esta lacuna que nós temos trabalhado desde 2002. Desde o ano de 2002, que foi fundamentado mesmo o Colégio Luz Dourada. Na verdade, eu ministrava aulas dentro de uma sala de um apartamento, na minha casa, antes mesmo do colégio ser ministrado, numa lousinha, apoiado na mesa da sala, para algumas pessoas. Eu sempre tive muito desejo, muita vontade de ensinar as pessoas, mesmo antes de imaginar que isso viraria uma escola, um colégio. E desde então, com muito sacrifício, eu tenho enfrentado muitas barreiras eu tenho enfrentado, desde forma humana, administrativa, porque você precisa de outras pessoas, enfim. Então, todas essas dificuldades vão sendo vencidas à medida que a gente vai adentrando aos caminhos. Então, nós temos uma grade bem grande de curso para 2015. Então, eu gostaria realmente que você olhasse, pesquisasse e visse aí no Facebook, no site, procura como Luz Dourada, que você encontra. A própria vinheta do curso do programa do seu Zé fala do site da Luz Dourada, o telefone. São essas as propostas para o ano de 2015. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por todos esses o incentivo, toda o cuidado, o zelo, vocês buscarem, estarem junto conosco, em parceria com este programa Amigos do Seu Zé. Este programa foi montado para que as pessoas pudessem aprender um pouco dessa maravilhosa religião chamada Umbanda. Nós somos só um grão de areia. Somos só um grão de areia nessa imensidão chamada Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada, Umbanda, seja qual Umbanda que você toque, tá? Seja qual Umbanda você toque. Mas é a Umbanda do fulano, é a Umbanda do ciclano. Não. A Umbanda não tem dono. A Umbanda é o que ela é. Ela é universalista. A Umbanda é de todos nós. Ao mesmo tempo, nós somos a Umbanda, parte dela. Somos um grão de areia, somos um pedaço da nossa divina e amada Umbanda. Um axé a todos. Vamos falar um pouquinho com o seu Zé Pilintra. Vamos ver a mensagem de hoje, o que o seu Zé Pilintra vai nos falar. Uma boa noite, seu Zé. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas, pelos depoimentos. Esse programa provavelmente já vai sair agora no início de dezembro, que é época de festas. Então as pessoas já estão agora se preocupando em comprar os presentes, fazer as festas de final do ano. Como o movimento no terreiro começa a diminuir, né, parece que até os quiumbas saem de férias também junto com as pessoas, né? Porque o pessoal chega nessa época, ninguém tem problema, todo mundo quer se preparar para as festas, para o início do ano, para as festividades, e os problemas acabam pegando realmente a dimensão que eles têm, né? Porque muita gente no decorrer do ano tem problemas pequenos, mas com uma dimensão grande na vida deles,
por aquilo que eles imaginam que seja. E nessa época as pessoas ficam envoltas por preocupações natalinas, preocupações de festejos e acabam se esquecendo um pouco dos seus problemas do dia a dia, né? Não é que o pessoal da Rua de Baixo sai de férias, mas o pessoal da Rua de Cima começa a dar menos importância para coisas do dia a dia, e realmente quem acaba frequentando o terreiro nessa época é porque está com algum tipo de problema sério mesmo. É o mês onde o pessoal de São Paulo comemora a Mãe Iemanjá, né? Então todos os terreiros, ou boa parte dos terreiros aqui de São Paulo e para baixo de São Paulo festejam a Mãe Iemanjá nos finais de semana 6, 7 e depois acho que é 13 e 14, se não me engano. Então eu desejo a todos vocês que estão se preparando aí para as festividades da nossa Divina Mãe Iemanjá, eu desejo a todos vocês um bom trabalho. Eu peço a vocês que realmente vocês tenham discernimento para fazer um trabalho cheio de amor, cheio de luz, cheio de caridade. Não sujem a praia, não sujem o reino da nossa Divina Mãe Iemanjá. Tenham parcimônia, mantenham o local da areia limpo. Não jogue alfazema no mar, não jogue champanhe no mar, né? A nossa Divina Mãe não precisa, né, dessas oferendas, entre aspas, que depois viram sujeira no mar, né? Não vamos matar a fauna marinha por causa de um ritual que muitos não sabem nem explicar porque acabam fazendo isso aí. Vamos louvar os nossos orixás como os nossos antepassados faziam, realmente cultuando a natureza. Eu peço a você que escuta o programa, que é dirigente espiritual, que é formador de opinião, que pense no seu trabalho como um todo e, se for o caso, modifique, né? Não é vergonha nenhuma a gente fazer uma análise das coisas que a gente leva para a praia, das oferendas que a gente entrega, e mudar isso de acordo com o que a gente está vivendo hoje, né? Não há nada de mal de você levar suas oferendas e colocar na areia do mar, mas recolha, né? Leve a borra de vela embora, leve as bitucas de cigarro embora, deixe a praia mais limpa do que aquela que você efetivamente encontrou quando você chegou. E não vamos cair naquele estigma, né? Porque a prefeitura cobra, né, para você fazer o trabalho na praia. Então, já que a prefeitura está cobrando, eu posso sujar, né? Aí fica aquela coisa, né? Eu pago, eu posso sujar, eu sujo, eu tenho que pagar. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É muito complicado para as outras pessoas que não são da nossa religião entender o porquê que a gente vai lá e suja a praia. Então, irmãos, vamos deixar a praia mais limpa do que a gente encontrou. Vamos fazer uma campanha de praia limpa, cachoeira limpa, mata limpa, para que a gente não deixe realmente as coisas, as oferendas que 2 dias depois já se tornam lixo, para que as pessoas não coloquem a Umbanda num lugar onde ela não merece. A Umbanda hoje é uma religião que merece destaque dentro do Brasil, por tudo aquilo que ela faz, por todo o crescimento que ela teve nos últimos anos. Só que, de certa forma, em algum momento esse crescimento ele foi desordenado, porque precisava realmente de um crescimento. Agora, nós que somos instruídos, nós que somos pessoas que conseguimos ter o discernimento do certo e do errado, a gente tem que olhar para isso e seguir em frente, né? Olhar para o nosso terreiro e falar, poxa,
Mas que a minha religião, que é uma religião que cultua a natureza, quando eu vou embora de um lugar, eu deixo mais sujo do que eu cheguei. Eu deixo lá velho e parafina, que vai demorar não sei quantos anos para a natureza absorver cigarro, nicotina, né, champanhe, alfazema, todas essas coisas fazem mal para a natureza. Nenhuma dessas coisas é da natureza e deveria estar lá naquele lugar. Nós mesmos, né, não temos uma convivência pacífica com a natureza e precisamos ter. Então, irmãos, eu peço para vocês, nesse final de ano, muita conscientização. Eu quero que vocês conscientizem os seus médiuns, eu quero que vocês conscientizem seus terreiros, tomem conta de seus terreiros, façam trabalhos bonitos, onde as pessoas que estejam assistindo fiquem espantados, no sentido de falar, nossa, um bando é desse jeito, poxa, olha que bonito, a praia ficou limpa, olha que legal, as pessoas fazem o ritual deles, mas não deixam sujeira na praia, né? Não poluem a natureza. Então, assim, essas são as exclamações que nós deveríamos ouvir ao final do trabalho, né? Não chegar no dia seguinte para tomar um banho de mar e você não conseguir nem entrar no mar de tanta oferenda que o pessoal deixou na praia, porque por mais que a prefeitura limpe, sempre vai sobrar alguma coisa. É muita coisa, as pessoas jogam muita coisa. Então, irmão, o meu apelo para vocês é que vocês conscientizem os seus irmãos, seus filhos, seus parentes, você que é formador de opinião, para que as pessoas consigam oferendar da maneira adequada. A Bahia, que é um reduto do candomblé no Brasil, terreiros antiguíssimos, os primeiros terreiros são terreiros que foram fundados aqui no Brasil, foram os primeiros terreiros fundados aqui no Brasil do candomblé, eles se adaptaram para que eles colocassem oferendas no mar que não degradasse a natureza. Por que a gente não consegue fazer isso também, né? Por que a gente ainda insiste em levar barquinho de isopor para a mãe Iemanjá, sendo que ela não precisa disso, né? E o isopor, ele faz mal para a natureza. Então, vamos, né, começar esse ano, fazer um trabalho. Isso não é esse ano que vai acabar, não é no ano que vem, mas se todos nós começarmos a fazer um trabalho, fazermos um trabalho de conscientização, com certeza iremos chegar em breve, né, nos próximos anos, ao lixo zero, a praia limpa. É isso que eu gostaria de pedir a vocês, é isso que eu gostaria que vocês reverberassem no seu terreiro, para os seus amigos, para que a gente possa realmente tirar, né, esse estigma que as pessoas têm de que um bandista é lixeiro, a praia que um bandista vai depois não dá para nadar, né? Porque é triste você chegar na praia no dia seguinte e ver vela, flor, garrafa, né, onde que crianças podiam se machucar com aquela garrafa lá quebrada e outras coisas. O próximo programa eu vou falar do comportamento mediúnico na praia, mas por enquanto acho que a parte da sujeira já tá bom. Seu Zé, que tem gente que escuta de dia, né? Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, abençoe os caminhos dos seis. Bom, depois dessa aula sobre Mãe Iemanjá, seu Zé nos deu, eu já vou começar com uma boa pergunta. Ela vem de Bruno Camargo. Bruno Camargo, um beijo grande no seu coração, axé. Boa noite, seu Zé. Boa noite, Bruno. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou sensitivo e trabalho atendendo algumas pessoas. Uma consulente me perguntou uma coisa da qual eu fiquei em dúvida e gostaria de saber se poderiam me ajudar a responder. Se uma pessoa acende uma vela ou faz qualquer simpatia para o amor, já deu para entender aí, né? Já. Vamos falar de amarração, né? O termo bem sutil. Acendeu só uma vela, fez só uma começou simpatia. Bem o programa hoje já. Mas depois,
esta pessoa não quer mais ficar com a outra. Ah, que bom. E o que acontece? Tudo acontece naturalmente ou a pessoa fica presa a outra? Obrigado desde já. Ele só está supondo, entendeu? Entendi. Bruno, é complicado, hein? Mas vamos lá. Bom, primeiro a pessoa não sabe o que quer, né? Primeiro ela amarra, depois quer desamarrar, é isso? Olha, é assim, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de... o pessoal fala, tem um nome bonito, a mãe de poste, né? Mãe de poste e o pai do poste. Que aí você chega lá, tá escrito lá no poste, lá faz amarração. Tem panfletinho, agora tem na internet. O primeiro conselho que eu dou pra vocês é o seguinte: se for fazer amarração, você pega recibo. Que aí depois você pode processar o dito cujo, não vou nem falar que é pai de santo, que não é, que é uma ofensa. O pai e a mãe do poste, pega um recibo do serviço prestado, porque aí não vai funcionar, depois você pega o dinheiro de volta, você consegue processar. Se não pegar o recibo, você não vai conseguir processar. Né? O senhor tá de brincadeira, porque isso é brincadeirinha, né? Pegadinha. Você só vai dar recibo agora? Ué, não, serviço? Tá vendendo serviço? Pelo amor de Deus. Bom, brincadeiras à parte, então é assim, gente, essas coisas não funcionam, né? A pessoa fala, mas tem, não tem? Tem, porque assim, sempre tem, né? Se tem o cara que cobra, sempre é porque tem gente que paga. Não tem jeito, se ninguém acreditasse no negócio, se ninguém pagasse para fazer o negócio, o cara ia morrer de fome, ele ia viver de outra coisa. Ele vive disso. Aí... eu tenho certeza que alguém vai perguntar e eu vou acabar respondendo, já vou emendar na pergunta. Alguém vai falar, poxa, seu Zé, mas a gente escuta falar, ou às vezes eu vi lá, meu amigo, não sei o quê, teve caso lá que deu certo. O cara foi lá, pediu para amarrar lá, ou a mulher foi lá, pediu para amarrar lá, e o cara amarrou lá, ficou amarrado lá, ou um ano preso da mulher e tal. Gente, é assim. O que vocês têm que ver é que existe tudo no universo, no mundo espiritual, uma questão vinculada ao karma, né? Então, muitas vezes, né, se deu certo, foi porque a lei permitiu. Se a lei permitiu, o que aconteceu? É porque as duas pessoas que estão vinculadas a esse tipo de amarração, elas precisavam passar por isso de alguma forma, né? Não é uma coisa que assim, a tal bel prazer. Assim como o pessoal fala, não, fui lá, fiz trabalho para prejudicar a pessoa, o outro acendeu uma vela lá de ponta cabeça lá, e não sei o que lá, fez não sei o que lá, para a vida do cara não ir para frente, tal. Gente, quando vocês... mandam esse tipo de pergunta, eu entendo a dúvida de vocês. Quando vocês procuram esse tipo de pessoa para resolver o problema de vocês simplesmente esquecem, ou vocês negligenciam, ou vocês não se atentam, sei lá o nome que vocês querem dar, que tem um negócio, né, chamado justiça divina, e tem uma outra coisa chamada Deus, né? Como é que Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador, em algum momento da vida iria permitir que uma outra pessoa, a seu bel prazer, só porque não gostou de determinada pessoa, ou porque quer ficar com aquela pessoa lá de qualquer jeito, ia acender uma velinha, ia fazer um trabalhinho, e Deus ia permitir que isso acontecesse se não tivesse alguma ligação para ser expurgada, né? Onde é que está a justiça divina, gente? Como é que vocês podem acreditar que um negócio desse funciona? Quando vocês acreditam que um negócio desse funciona, vocês estão simplesmente negando a presença de Deus na sua vida. Entende? Como é que eu vou aceitar que um negócio desse vai funcionar se não tem uma força maior para tomar conta de mim? Então não tem Deus, né?
Então Deus não existe, cada um faz o que quer aqui na Terra. Então, gente, não é assim que funciona. Não é assim. Como você tem as forças positivas, você tem as forças negativas sim. Eles vão lá, eles trabalham, eles fazem as coisas. Mas as forças negativas também, se vocês forem olhar, os quiumba, os eguns, todos os seres negativos, eles estão a serviço de Deus também, né? Então você imagina uma situação, por exemplo, você é uma pessoa de bem, uma pessoa de paz lá, papapá, fez suas coisas, foi lá e fez uma coisa errada, né? Uma coisa errada lá e vai ter que pagar por isso nessa vida, na vida ou a hora que desencarna. Geralmente se for coisa dessa vida, consegue pagar nessa vida. Aí muitas vezes é o próprio Exu que vai lá e te dá um escorrega, o seu Exu, né? Vai lá te dar um escorrega para você endireitar. Tem vezes que o negócio é tão feio que não dá para ser um Exu. Vai ser quem? Vai ser um quiumba, vai ser um egum. Poxa, mas o meu Exu permitiu, não sei o que. Permitiu porque a lei mandou, né? A lei determinou. Então alguém chegou para ele e falou: Exu, não interfere, deixa o egum encostar aí, porque o cara está precisando levar uma rasteira, que o cara é sem vergonha. Então, tudo é a lei, tudo é Deus, né? Você não é obsidiado sem que passe pelos crivos das forças do lado direito. Não dá para chegar lá e achar que você está desamparado. Então, quando as pessoas levam em consideração esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, ela simplesmente, na minha opinião, está negando a presença de Deus na vida dela. Para ela, Deus não existe. Para ela, existe aquilo que ela paga e ela consegue resolver. E a vida vai cobrar de vocês, né? A vida vai cobrar e você vai pagar. Então, Bruno, eu espero que essa resposta que eu te dei, esses comentários, eles tenham te ajudado a você ter discernimento, né, em relação a isso. Lembre-se, você também, como uma pessoa de luz, um médium sensitivo que ajuda as outras pessoas, que você tem que ter esse discernimento dentro de você. Vão ter momentos que vão chegar pessoas para você que você não vai poder ajudar, porque a lei ainda não permitiu. A pessoa não está pronta ainda para receber a ajuda. Então você vai dar um passezinho, vai encaminhar ela vai voltar depois. Porque ela não sofreu, ela não expurgou tudo aquilo que ela tinha que expurgar. Tá certo? Então, meus filhos, é assim. Tomem cuidado, né, com as ações. Você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida, desde que você não prejudique o livre-arbítrio de outra pessoa. Pode ser que você não veja, não entenda e não saiba o que está acontecendo, mas lá no fundo, todo mundo que faz esse tipo de trabalho, todo mundo que deseja o mal para uma outra pessoa, ela sabe que isso é errado. Ela sabe. Quando ela deita a cabeça no travesseiro para dormir, em algum momento ela olha e fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Nem que seja lá no fundo, um pequeno lampejo dentro do coração, ela sabe que ela fez um negócio errado e ela sabe que em algum momento a lei vai cobrar e ela vai ter que pagar por isso. Nós temos uma parceria com uma casa de artigos religiosos chamado BAC. É do Rogério, que é na Rua Pirajá, 571, Água Rasa, São Paulo, capital. O telefone de lá é 011 2762 7121. 2762 7121. É uma casa de artigos religiosos, uma pessoa da família que a gente está ajudando, uma pessoa bem bacana e uma pessoa voltada à espiritualidade, uma pessoa que tem comprometimento espiritual. E
Mande suas perguntas através da rádio, através da nossa página na internet, enfim. Vamos lá. Essa pergunta vem de Zélia Santos. Boa noite. Boa noite. Tenho 20 anos e estou caminhando na Umbanda. Sou uma iniciante. Os guias ainda não falam. Ora sinto uma energia muito forte na incorporação, ora não. Às vezes acho que sou muito rígida com a minha mediunidade e acaba me exigindo muito. Eu gostaria de saber se isso é normal. E será que vai demorar para eles falarem, dar passes ou outras coisas? Obrigada. É Zélia Santos. Tá bem iniciante na Umbanda. É assim, né? O mundo umbandista de hoje, ele é muito rápido, né? As pessoas são rápidas, querem que as coisas aconteçam rapidamente, né? E estão esquecendo de o passo a passo, né? Coisas que ainda tem que se caminhar dia a dia para se chegar aonde você por enquanto falou. Você está iniciando, filha. Então, é normal que tenha esse tipo de situação em que um dia você sinta a vibração mais forte, um dia sente a vibração um pouco mais fraca, um dia sente a vibração um pouco diferente. Isso é normal, porque você está iniciando. Quanto aos guias, a começar a falar, filha, essa questão dos guias começar a falar, depende de quem também. Ele fala através de quem? Através do médium, através do filho. Então, é quando você começar a se soltar, os guias também vão começar a se soltar, a falar. Mas não vá pensando que as primeiras falas já sejam as falas mais importantes que um orixá, que um guia possa dizer, iniciar. Não, ele vai começar devagar. Mas para isso tem que começar com o quê? Com o filho se soltando para ele poder atuar, filha. Quanto à questão de, mas quando que vai começar a dar passe? Quando que vai começar... Quanto mais ela pensa assim, mais longe fica. Mais vai demorar. E é isso que você tem que entender. Você Essa não tem que se preocupar com isso. A rigidez que as pessoas acham, seu Zé, que assim, ela fazendo força, aquilo acontece mais rápido. Né? Ela forçando, mas o que eu tenho que fazer? Não, me ensina o mecanismo, me ensina a magia, me ensina. Não existe. Um pouco ansiosa. Né? Um pouco. E assim. É por causa. Sabe por quê, seu Zé? Eu tenho 20 anos, é por causa do mundo atual. Mas é o que eu disse, o mundo umbandista de hoje tá assim. Mas assim, os jovens de hoje, eu acho que não é nem isso, mas os jovens de hoje, eles têm tudo muito fácil. Sim. Então eles não precisam fazer sacrifício. Então eles acreditam que apesar de, ponto, mesmo o mundo atual, baraná, as pessoas que têm mediunidade, independente se ele é jovem ou não, ele já carrega de si, né, algo diferenciado, sem sombra de dúvidas. Os médiuns são as pessoas mais confusas que eu já conheci na vida. Nós somos médiuns, nós somos confusos com algumas coisas. Porque a hora a gente acha que é a gente, a hora que acha que é o espírito, a hora que acha que é o guia, a hora que acha que não é. Filha, Zélia, escuta o que o seu Zé está falando, preste atenção. Ele disse, quanto mais você fazer força para isso, não é desta forma, não é essa. Ele está te dando uma dica. Tá? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não existe um manual de um umbandista que com tantos meses você vai estar assim, com outros você vai estar assim, com outros você vai estar assado. Não existe isso. E isso depende de médium para médium, existe de tempo em tempo. Isso é verdade. Então, o senhor quer falar alguma coisa? Certo? Você, por ter 20 anos, e a todos os jovens que estão iniciando na sua caminhada umbandista espiritual, saiba que esta caminhada, ela só está começando, mas
vamos falar isso. A caminhada sempre começa a cada dia. E quando eu falo de médium para médium, é que muitos filhos às vezes se espelham no outro do lado. Ah, mas o outro Tá já está comparando. assim. O outro Não já se foi para compara, outro lado. né? Não Não se tem, compara. não tem uma regra igual para todos. Sabe qual é a maior dificuldade, às vezes, eu acho? O dirigente espiritual, para você ser um dirigente espiritual, assim, muitos são, tá? Porque o cara faz lá as iniciação, barani, baraná, baraná, biriri, baraná, ele vira lá dirigente espiritual, sacerdote, abre casa, tá. Só que dentro disso tudo, desses 100% de pessoas que abrem casa, não são 100% que têm a missão realmente de ser um chefe de segredo. Né? Que tem a mão, que tem... É diferente. Né? Que tem, entendeu? Que tem. Então, muitas vezes, os médios se deparam com certos dirigentes espirituais que tem até, vai lá abrir o terreiro, bananá, taraná, aquele terreiro funciona, bonitinho e tal, só que ele é morno, porque ele não tem aquela ancestralidade, ele não tem aquele segredo dentro da sua bagagem espiritual. E aí as pessoas olham e falam, nossa, mas, veja, não estou desmerecendo ninguém, por favor, tá? Não é isso. Ele vai ser um dirigente espiritual bom, porque ele vai praticar o bem, porque a casa vai fazer caridade, porque isso, porque aquilo. Só que ela tem uma missão, cada casa tem uma missão que vai em acordo, né, em encontro com a missão do sacerdote. Mas, ao nos depararmos com uma pessoa que tem um segredo, com uma pessoa que tem uma ancestralidade, essa pessoa destoa demais. Ela é um modelo demais para os outros. Então é como se nunca ninguém atingisse aquela questão. Então todo mundo se sente frustrado. Fala, puxa, né? A minha mãe de santo é dessa categoria e quando eu vou conseguir chegar perto dela? Assim, eu vou ser, porque os filhos se espelham no dirigente espiritual. Sim. Tá? Então, assim, quando o dirigente espiritual tem uma peculiaridade, esse axé é um magnetismo, é um axé que traz de outras vidas e que ninguém sabe explicar, isso não tem curso que ensine. Infelizmente, as pessoas assusta bastante. Sim. Tá? Assusta bastante. As pessoas vamos dizer assim, cobiçam, né, bastante. De certa forma, o médium, ele não pode usar esse tipo de parâmetro. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. É complicado o médium ter parâmetro do dirigente espiritual, da mãe de santo, quando a mãe de santo e o pai de santo tem esse algo que eu estou falando. Então é assim, Zélia. Se você se espelha em alguém, gostaria que você se espelhasse, mas não fosse igual. Se espelhar, tentar, né, seguir uma coisa, ótimo, como exemplo, mas não ser uma cópia. Não, seja autêntica. Deixe a autenticidade dos seus guias serem, mas também o médium não interfira tanto nessa autenticidade, senão fica tudo dele é só diferente. Não pode ser uma cópia. Então... A pessoa não pode ficar fazendo igual um macaquinho sem saber o que está fazendo. Então é discernimento. Então é assim, Zélia. E todos vocês que estão iniciando na Umbanda, o nome já diz, iniciante. O nome já diz, estou começando. Acabei de chegar. Então, isso vale para tudo na vida. Tudo que é novo
precisa ter preparo, disciplina, espera. Infelizmente, o mundo que a gente tem hoje, os jovens não sabem esperar. É aquela coisa da mãe da gente entregava o presentinho no dia do aniversário, no dia do Natal. Só comia aquela comida no Natal. Você esperava o ano inteiro para comer aquela comida X. Hoje está se perdendo essas coisas, porque ninguém precisa desejar nada. Ele vai lá, passa no mercado 24 horas, come aquilo lá. Entendeu? A criança pede, a mãe vai lá e dá só para a criança parar de encher o saco, de chorar e tal, dá lá. Então são esses valores que estão refletindo, refuscando dentro da espiritualidade. Agora, você que é um líder espiritual, um dirigente espiritual, saiba dar para os seus filhos a medida valorizada. Não dê tudo demais, porque eles não vão saber valorizar. Vamos a outra pergunta? Essa vem de Carliane. Carliane, um beijo no seu coração. Boa noite a todos. Boa noite. Pai Zé Pilintras, qual é a diferença entre assentamento, firmeza e oferenda? Eu posso fazer qualquer uma delas sendo nova na Umbanda? Eu estou conhecendo a Umbanda e me encanto a cada dia. Obrigada desde já. Carliane. Zé, pode começar lá, seu Zé, por favor. Engraçado que assim, essa pergunta é uma pergunta igualzinha dessa, acho que uns 6 meses atrás. Assim, filha, oferenda tu pode fazer. Pode fazer sempre que se achar necessário, sempre que se achar um momento de agradecer. Mas para isso, vamos lá, nas 3 coisas que você falou, para isso você tem que ter uma orientação. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber os elementos que vai usar. Você é uma médium nova. Tem que saber os elementos que você vai usar. Se é por qual orixá que você vai oferendar, quais elementos que vão ser oferendados. Tem que saber o ponto de força dele, aonde você vai entregar. O Alan. Tem que saber. As pessoas não estão vindo assim, de onde elas são. Essa oferenda é de agradecimento. Essa oferenda é para que me dê firmeza, sustentação, para cuidar da minha espiritualidade, ajudar a cuidar da minha espiritualidade. Então, oferendas, você já entra nessa questão. Questão de firmeza, sempre é bom também ter uma orientação de um guia. O guia que vai orientar como fazer e o que fazer. Tá? A firmeza você tem que ter ela com orientação do guia. Não é simplesmente, vou fazer uma firmeza. Vai lá e pega os elementos que você acha que é do guia para fazer a firmeza e faz. Não. Tem que ser feita e o guia tem que consagrar essa firmeza. Tem que ser consagrado pelo guia. O guia tem que consagrá-la. E o assentamento, filha, já envolve uma coisa assim, um pouco mais para frente ainda. Entendeu? Porque além de ter tudo isso que já foi dito de orientação, de elementos e tudo mais, ela precisa ser uma coisa que tem que ser consagrada e muito bem consagrada. E questão de assentamentos, é bom uma coisa que eu particularmente acho que tem que ser uma coisa mais de terreiro, mais o terreiro. Tá entendendo? As pessoas às vezes confundem que, vou fazer uma firmeza e faz uma firmeza na casa e começa a falar que é um assentamento. Então é assim, tem que saber diferenciar e quando. Carliane, você que é uma médium que está começando na Umbanda e está agora com todas essas curiosidades, procura fazer o curso de doutrina, procura entender melhor como é que as coisas funcionam através dos ensinamentos que vai lhe ajudar. Mas assim, você não fala aqui se você já está em algum terreiro, se está estudando por conta. Aí isso é importante também para a gente conseguir dar um direcionamento legal na sua resposta. Se você estiver indo num terreiro, siga as determinações que o dirigente espiritual passa na casa. Toda casa tem determinações relacionadas
as firmezas, os assentamentos, as oferendas, então siga a determinação do dirigente da casa. Certo? Já acabamos. Carliane, existe um livro chamado Rituais Umbandistas. Lá explica detalhadamente o que é firmeza, o que é assentamento e o que é oferenda. Eu só quero dizer uma coisa para você. A princípio, nós imaginamos que oferendar elementos e objetos e algo para as entidades ou para os orixás nos faz ligarmos com ele. Essa religião é uma religião elementarista, lógico, tem elemento. Mas o maior elemento, o elemento master, né? Vamos dizer assim, o elemento mágico, o elemento maior é a nossa ligação mental com tudo isso. Tá? É a energia que nós nos ligamos a isso. A energia é vida, a energia cria um campo. Então, vamos primeiro aprender a rezar. Vamos primeiro aprender a nos conectar. E aí, à medida que isso vai acontecendo, você vai recebendo as devidas orientações. Agora, se você é nova e precisa de orientação, você precisa pesquisar, né? Precisa pesquisar, mas não é porque você leu no livro que você tem para fazer, tá? Então, o fundamento é de saber como os procedimentos antes, durante e depois, tá? Segue o que determina a casa. Fernanda Santana. Boa noite, seu Zé. Seu Zé, o senhor sempre fala que podemos fazer nossas oferendas e firmezas em qualquer lugar, menos no banheiro. Por que não podemos fazer no banheiro? Tem algo que influencia espiritualmente? Axé. Fernanda, não pode fazer no banheiro, filha. O banheiro é um local de que você toma o seu banho, faz sua limpeza, mas é um local de descarrego. É onde você se limpa por fora e por dentro. Não tem condição de você fazer as suas firmezas dentro do banheiro. Não faz nem sentido. A gente ressalta, porque justamente sempre aparece algum desavisado que vai querer fazer embaixo da pia do banheiro. Mas não dá. Você põe as suas coisas, ou num congazinho que você tenha, ou você põe na lavanderia, põe no quintal, né? Se só tiver o banheiro, não faz. Aí fala assim, seu Zé, eu tenho um banheiro fora de casa que eu não uso pra nada. Tá bom, então você desabilita ele, arranca a privada, arranca tudo, tampa, aí você faz um quartinho pra você pôr suas coisas lá. Limpa ele direitinho, segue a vida. Agora, de outra forma, não dá. Tá bom? Também assim, né? A mesma coisa embaixo da onde lava lá. Lavar roupa. A lava-roupa, que tem gente que gosta de acender vela ali, né? então, mas por que a pessoa não pode? Porque ali também é a mesma coisa que o seu Zé falou do banheiro. Tá se lavando as roupas e tá se soltando. Então, mas assim, eu queria que os senhores explicassem o campo de energia. Por que no banheiro e na tanque, lá, por que não pode? O que influencia isso? Porque ela perguntou isso, a influência espiritual. A influência é assim, filha. É um local simplesmente para descarregar. E ali você vai estar colocando uma coisa que para irradiar, para imantar. Você vai pôr uma vela, como que é? Ela perguntou, era oferendinha também, não? Então assim, não é nem só a questão, vamos falar assim, higiênica. É a questão que lá é um lugar para descarrego. Você não pode utilizar esse lugar para você irradiar, para você imantar. Todas nosso corpo físico foi criado junto com o corpo espiritual. Todos os elementos são condensadores de energia. Nós temos aí a energia prânica nas frutas, temos energia prânica na água, temos energia prânica nos alimentos,
Temos energia prânica no que pensamos, no que falamos, pois somos seres viventes. Muito bem. O corpo foi preparado para eliminar, através das fezes e da urina, as toxinas ou que o nosso corpo reaproveitou e não vai utilizar, ou energias negativas saem através das fezes e da urina, ou da saliva, ou das secreções, ou da própria energia do banho. Porque você lava o seu corpo, né? Você lava seu corpo com sabonete, paraná, mas a energia escorre. E aí, naquele ralo, paraná, não é só o descarrego. Estou dizendo que assim, tudo que você acaba absorvendo, até pensamento. Vamos lá. Quando você pega uma carga negativa, nunca te deu desinteria? Por quê? O que tem a ver a carga com as fezes? Então comece a pensar, porque assim, uma tronqueira, seu Zé, também serve para absorver energia. Então, puxa, se uma tronqueira é feita num banheiro, é ótimo, se for ver. Mas não é isso só. Deu para entender? Se passou pela sua cabeça, poxa, mas se a tronqueira é para absorver energia, né, na cabeça da pessoa, descarregar, então eu vou fazer em cima do ralo, porque já descarrega mesmo. Não. Tá? Não. Porque não só os ralos, o ralo da casa, ele funciona como catalisador de toxinas energéticas negativas. Porque quando você limpa, não tem que limpar o chão, passar sal grosso, bater folha, defumar. Por que o chão da sua casa, que é um chão, ele impregna de energia negativa, e a água e a coisa que vai para o ralo vão essas toxinas? São essas larvas, são esses bichos e bactérias espirituais. Então, por isso que limpar a casa fisicamente e energeticamente é importante. Não adianta a casa ser um brinco fisicamente e não energeticamente. Ou também não adianta o cara fazer defumação 2 vezes por dia e ter um monte de lixo, um monte de sujeira, um monte de móvel velho, um monte de coisa parada. Então não adianta nada, a energia não pega. Tá? Então, vamos a prestar atenção que a questão não é fossa, não é ralo, não é nada. Embaixo de nós existe um submundo do embaixo. E aí vamos falar de ralo, vamos falar de cano, vamos falar de fossa, vamos falar onde andam os ratos, vamos falar onde anda as energias negativas. É embaixo dos nossos pés, literalmente. Então preste atenção, tá, sobre isso. Tem os maiores... veja lá. Tá? Então, preste atenção. Por que não pode? Porque por causa de tudo isso que a gente falou. Bom, então não é porque uma tronqueira, mas a tronqueira ela é absorvedora, então já põe em cima da fossa, que aí já vai embora. Não é assim, tá bom? Nós estamos chegando ao final desse programa e eu quero agradecer a todos os ouvintes. Uma boa noite, um beijo grande no coração, que Oxalá ilumine e abençoe a todos. Axé, fiquem com Deus e até o programa da semana que vem, que será o final, né? Nas finalmente do ano de 2014. Seu Zé fala boa noite para todos os seus Zés aí. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez por um programa. Obrigado, pessoal da rádio. Obrigado, você ouvinte, pelas suas perguntas. Uma ótima semana a todos. Axé. Na força de Pai Ogum, Mãe Exum, que abençoe vocês. Na força de Mãe Emanjá, que vocês festejem, consagrem e se abençoem nesse ponto de força dessa amada Mãe. Receba o axé, mas saiba cuidar desse lugar como cuida da sua casa.
Boa noite a todos, com a força do Pai Ogum e a sabedoria do Pai Oxóssi. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.